Se tem uma coisa que a maternidade nos ensina, é que o controle absoluto simplesmente não existe. Mas mesmo sabendo disso, por que é que a gente tenta prever tudo? Por que nos preocupamos em garantir que nada saia do esperado? Se você sente essa necessidade constante em manter o controle de tudo, se planeja para evitar ao máximo que as coisas saiam do seu controle e se frustra quando realmente as coisas não acontecem como você gostaria, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar sobre essa ilusão do controle que muitas mães vivem e como a gente pode lidar com isso. Desde o momento em que descobrimos a gravidez, a gente já começa a criar planos e expectativas sobre tudo aquilo que a gente vai viver. Pensamos em como vai ser o parto, como a gente vai fazer o bebê dormir, qual será o método da introdução alimentar que a gente vai usar. Pesquisamos sobre cada fase do desenvolvimento e tentamos nos preparar para todas as situações possíveis. O planejamento é bom, ele é útil muitas vezes e faz com que a gente se prepare para algumas coisas, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a maternidade não vai seguir o roteiro bonito que a gente criou. E quantas vezes isso já aconteceu com você, né? De você planejar o seu dia inteiro, a sua semana toda, e imprevistos acontecerem que colocam por água abaixo todo aquele plano que você tinha. Essa necessidade de tentar controlar tudo, de tentar prever tudo que vai acontecer, ela está muito ligada ao medo do imprevisível, ao medo de alguma coisa acontecer e você não estar preparada para aquilo, sabe? O medo às vezes de não saber o que fazer dependendo do que acontecer. E por isso a gente acaba tentando prever tudo o tempo todo e tentando controlar todas as coisas o tempo todo. Até porque toda mãe, ela tem uma responsabilidade enorme sobre a vida daquele filho. E qualquer coisa que fuja do seu controle pode parecer uma ameaça. A gente quer evitar frustrações para os filhos e para nós também. Então a gente acaba tentando garantir que tudo saia do jeito certo. Mas o grande problema é que quando as coisas não saem como planejadas, e isso acontece quase que o tempo todo, a gente sente uma enorme frustração e uma culpa. A sensação é que a gente falhou totalmente, né? Que a gente poderia ter feito muito melhor, que a gente poderia ter feito diferente. E sem perceber, a gente acaba entrando num ciclo de ansiedade onde a gente está o tempo todo tentando antecipar problemas para evitar ao máximo que eles aconteçam. A gente fica buscando controle num cenário que naturalmente é imprevisível. Só que o preço disso é muito alto. Quando a gente tenta controlar cada detalhe, a gente se sobrecarrega. A gente passa a ter um peso emocional enorme, porque estamos o tempo todo tentando planejar completamente, ter o controle completo da nossa rotina, né, do nosso dia, do dia das crianças, da rotina da casa, ao mesmo tempo em que a gente está o tempo todo tentando evitar problemas, evitar imprevistos para que não coloque por água abaixo tudo isso que a gente planejou. E além disso ser exaustivo, a gente cria uma falsa sensação, uma falsa ideia que se fizermos tudo certo, tudo absolutamente dentro de um controle, os nossos filhos vão dormir bem, vão comer tudo, não vão chorar sem motivo. Só que isso é irreal e quando não acontece, vem a sensação de que a gente está falhando, de que a gente não consegue fazer nada, de que não estamos dando conta. Então, como é que a gente pode soltar um pouco essa necessidade de controle? Porque a intenção não é que você viva uma vida sem um mínimo de planejamento, né? Sem um mínimo de previsibilidade, regras e rotina. Então eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a começar a soltar um pouquinho mais essas rédeas. Primeiro, você precisa aceitar que a maternidade é imprevisível. Isso não significa que você não está fazendo um bom trabalho, mas sim que existem coisas que não dependem totalmente, exclusivamente de você. Por exemplo, um bebê ele pode não dormir bem mesmo que você tenha feito o ritual de sono certinho, a rotina de sono certinha. Uma criança ela pode não comer toda a comida que está no prato, mesmo você tendo feito exatamente tudo aquilo que ela gosta de comer, né? O prato preferido dela. E isso é uma realidade do desenvolvimento, isso é uma realidade da infância. Não significa que seja um reflexo da sua capacidade como mãe. Outro ponto importante é flexibilidade. Planejar é bom, só que os planos eles precisam ser ajustáveis.
Quando a gente entende, quando a gente aceita que nem tudo vai sair como esperado, como a gente planejou, a gente consegue lidar melhor com os imprevistos que aconteceram e também evitar a frustração de achar que tudo depende da gente, que tudo depende do nosso esforço. Além disso, a gente pode fazer pequenos exercícios no nosso dia a dia justamente para treinar a nossa tolerância ao imprevisível. Por exemplo, vamos supor que amanhã você já tem todo o seu dia programado. Experimenta deixar uma parte dele mais livre. Deixa um determinado período ali sem nada previsto. E aprenda a delegar um pouco as tarefas também. Você não precisa fazer tudo sozinha, nem pensar em tudo sozinha. Então divida ali as responsabilidades também com o seu parceiro, com a sua rede de apoio. E dependendo até mesmo da idade do seu filho, você pode passar pequenas tarefas para ele, como recolher os brinquedos, como colocar a roupa no cesto, colocar o prato na pia. Tudo isso vai te trazer uma sensação de que o mundo não vai acabar, não vai desmoronar se você não tiver ali no controle de todas as situações que estiverem acontecendo. Outro exercício importante é você mudar a forma como você reage aos imprevistos. Qual é o primeiro pensamento que você tem quando o imprevisto acontece? Se a primeira coisa que passa pela sua cabeça é algo como: nossa, isso não podia ter acontecido. Tente reformular essa frase para você. Tente exercitar um pensamento mais ou menos assim: bom, isso aconteceu, então agora como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso me adaptar a isso da melhor maneira possível? Pode parecer um pouco bobo, né? Mas esse pequeno exercício, essa pequena mudança de mentalidade, ela pode te ajudar a reduzir a sua ansiedade e te ajudar a aceitar os desafios de uma forma mais leve, sem se cobrar tanto por aquilo que aconteceu. E por fim, pode parecer clichê, mas tente se lembrar de que erros acontecem e faz parte. Você não precisa tentar acertar o tempo todo e nem prever tudo o tempo todo. A maternidade já é desafiadora por si só. Quanto mais peso, quanto mais cobrança, quanto mais tentativas de ser perfeita em tudo, mais difícil ela vai ser para você. No fim das contas, ser mãe não é sobre ter o controle absoluto de todas as coisas, mas é sobre estar presente, aprender no caminho, consertar aquilo que precisar consertar, mas acima de tudo isso é confiar que mesmo sem seguir um roteiro perfeito, você tá fazendo o melhor que você pode, você tá fazendo um bom trabalho. É importante que você reconheça isso. Me conta aqui nos comentários, você tem essa necessidade de controle? Você se sente frustrada quando algo não acontece da forma como você esperava? Curta esse vídeo, compartilhe com quem também precisa assistir, se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo mais vídeos como esse. Nas redes sociais você me encontra no @maternidade.semclichê. Um beijo!